Parashá Vaikra, Levíticos, capítulo 1. Vaikra, Levítico, capítulo 1, começa assim: E chamou a Moshe e falou-lhe o Eterno da tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dize-lhes: Quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno, de quadrúpede, do gado e do rebanho, fareis vosso sacrifício. Se seu sacrifício for oferta de elevação, olá, de gado macho sem defeito, oferecerá. À entrada da tenda da reunião o oferecerá por sua vontade, diante do Eterno. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta de elevação, e esta será aceita para servir-lhe de expiação. E degolará o novilho diante do Eterno, e oferecerão os filhos de Aharão, os sacerdotes, o sangue, e espalharão o sangue ao redor do altar que está à entrada da tenda da reunião. E esfolará a oferta de elevação e a cortará em seus pedaços. E porão os filhos de Aharão, o sacerdote, fogo sobre o altar, e porão lenha em ordem sobre o fogo. Até aqui tá bom. Deste capítulo até o capítulo 5, vai estar falando dos tipos de sacrifícios que seriam aceitos. Vamos ver o comentário da Torá nessa nota 1, que está como E chamou, que é justamente o termo Vaikra, que dá nome ao livro. Os comentaristas da Torá, que encontraram em cada palavra, às vezes em cada letra, pontos de apoio para seus ensinamentos éticos, chamam nossa atenção para a palavra Vaikra, que começa este livro, não apenas nos livros impressos, mas também na própria Torá. A última letra da primeira palavra, a letra Aleph, ela é minúscula, dando-nos neste contexto duas belíssimas lições. O prazer e a alegria de oferecer algo deve ser ensinado mesmo às crianças pequenas na mais tenra idade. Se ela é favorecida pela sorte e tem muitos livros ou brinquedos, deve aprender a dar aquilo que possui a mais ao seu amigo ou amiga, e a um pobre que não tem nada ou muito pouco. 2. Que cada Aleph, e a letra Aleph vale 1, cada qual, mesmo com recursos muito limitados, não se pode excluir, nem esquivar de contribuir, na medida de suas posses, para objetivos nobres e caritativos. O fato de ser menos ou mesmo pouco favorecido pelo destino não deve servir de pretexto para deixar de contribuir com seu óbolo, quando e onde for pedido. O homem, de fato, aprecia o valor das coisas pelo tamanho e quantidade, mas Deus considera as nossas ofertas pelo sentimento que as acompanha, e muitas vezes só a boa intenção já equivale a uma boa ação. Uma boa intenção que produz proveito, Deus considera como se fosse praticada, porque o homem só vê os olhos, enquanto Deus vê o coração. E é o coração, o sentimento, a intenção que Deus deseja. Portanto, podemos concluir que o Aleph minúsculo da palavra Vaikra indica que para se tornar um judeu consciente de seus deveres e responsabilidades, para conhecer e para se poder aprofundar nos eternos valores espirituais, é necessário estudar a Torá escrita e oral desde pequeno, desde a tenra infância. Esta letra minúscula indica também que a garantia da nossa existência e da nossa continuidade é a juventude, o mais rico tesouro que um povo pode possuir.
ela é o pilar cardeal da casa de Israel, segundo as palavras do salmita, capítulo 8, versículo 3, da boca dos pequeninos e das crianças suscitaste a força. E conforme a interpretação dos mestres, a nossa força, hoje, consiste na Torá. Se queremos ter futuras gerações que se identifiquem com aquilo que o Espírito de Israel já deu e ainda dará à humanidade, devemos ensinar-lhes que ser judeu significa estar sempre pronto para oferecer, para dar algo de si para a causa de Israel, e isto deve ser aprendido desde a infância, para fazer parte integral do nosso ser, para que a vontade e a necessidade de dar não se torne, no decorrer dos tempos, uma carga pesada. Bom, vamos ler aqui só a segunda nota, que é o sacrifício ao Eterno. A Torá enumera aqui as leis dos sacrifícios e a missão dos sacerdotes, Kohanim. Seria um grande erro confundir estes sacrifícios com dos pagãos da antiguidade, os quais faziam com os seus sacrifícios descer as suas divindades ao nível das paixões humanas, atraindo-as em seu favor, e praticar algumas vezes atos abomináveis, ao passo que os sacrifícios mosaicos têm como base a adoração ao Eterno, agradecer suas bondades, pedir perdão por falta cometida involuntariamente ou por uma falta voluntária após tê-la reparado. Os sacrifícios dos israelitas tinham que ser acompanhados pela kavaná, intenção de voltar ao bom caminho, e geralmente por uma prece. O sacrifício ao ser queimado significava, de certo modo, a elevação para a espiritualidade. Por esta razão, quando os sacrifícios de Israel perderam este sentido, os profetas proclamaram imediatamente que não eram os sacrifícios que Deus desejava, mas o conhecimento de Deus, pois misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que ofertas de elevação. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Bom, até aqui tá bom, porque os capítulos vão descrevendo cada um destes sacrifícios. E Olá, que é holocausto, é uma oferta que queima tudo. Talvez você já deva ter lido em alguns comentários, ou alguém falando, que esse tipo de entrega a Deus, ele está vinculado ao pensamento do homem. Mas antes de entrar nisso, sobre o pensamento do homem, leve o caso do jeito que está escrito aqui. Então a gente acabou de ler nesse comentário que os sacrifícios colocados diante do Eterno não podem ser confundidos com os sacrifícios dos pagãos. Quem são os pagãos? São todas as demais religiões. Este povo, ele foi formado onde? Em qual país? No Egito. Ali eles ficaram, por que eles foram para o Egito? E quem é esse povo? Esse povo é aquele que foi dado por Deus como promessa a Abraão. Quando Abraão, no conhecimento dele sobre as estrelas, a astrologia, ele sabia que ele não iria ter filho. E isso era o motivo do aborrecimento dele. Por quê? Porque ele desceu a este mundo com missão de fazer com que o povo da terra também considerasse que o Deus dos céus também é Deus na terra. E daí, quando ele não tem filho, ele pensa, como que vai passar este ensino para frente? E ele estava muito aborrecido quando então Deus falou para ele, abandona a tua astrologia, porque ela não te serviu para nada. E o que Deus fez? Bastou Deus alterar a letra do nome dele. O Ré, ele é dito que ele simboliza a vida, a letra Ré. Então Deus pega a letra Ré e coloca no nome que era Avram.
né? Ou seja, em português, Abrão. E aí, quando ele coloca a letra Re, que é o H do português, ficou então Abraham no nosso português, mas no hebraico ficou Avraham. Esse Ram vai lembrar, esse H, esse Re vai lembrar o sopro de Deus, a vida. E com isso, tanto ele quanto era Sarai, tá? Então você pode pensar, Sarai termina com Yud, o Yud vale 10. Deus divide e fica 5, 5, que é Re mais Re. Ele coloca um Re para Abraão, vira Avraham. E coloca o Re também lá em Sarai, tirou o I e ficou Sará, tá? E com isso, ele tornou este homem que não tinha o direito, em princípio, para gerar filhos, agora ele é transformado em pai de nações. E é dito para ele, chegue para fora da sua tenda, olhe para o alto. Você consegue contar as estrelas? Assim será a tua descendência, como a areia do mar, que não se pode contar. Eu vi um documentário esses dias aí atrás, eu não sei falar o nome dele, o físico, nossa, estava com o nome dele aqui agora, Carl Sagan, acho que é isso, é parecido com isso, se não for, tá? Ele é bem famoso no mundo da física. E durante muito tempo, os sábios da Torá, eles, com cálculos diversos em matemática, eles diziam que a quantidade de estrelas era milhões, trilhões. E ninguém conseguia compreender, porque até então achavam que a estrela era um número muito pequeno, tá? Por quê? Como é muito longe, quando a gente vê uma estrela, na verdade nós estamos vendo apenas a luz dela, porque ela já morreu. Demora tanto tempo para chegar a luz dela aqui para nós, que quando a gente está vendo a estrela, ela já não existe mais. E sempre ficou aquela dificuldade no sentido religião judaica, Torá e ciência. Até que chegou o tempo deste jovem senhor, o Carl Sagan, acho que é isso o nome dele. Então, ele nos cálculos, ele pega como cientista, ele comprova essas quantidades imensas que a Torá falava, tá? Então, nesse sentido, a Torá se qualificou a Torá. A ciência se qualificou a Torá em relação aos números descritos sobre as estrelas. Bom, aí para cumprir tudo isso, como vocês já sabem, foi necessário nascer o filho de Abraão, que é Isaac. E depois Isaac tem os gêmeos, que é Esaú e Jacó, Esav e Isaac. E é a descendência de Isaac que, na pessoa de José e Yosef Hatzadik, o justo, ele vai para o Egito, passa todo o sofrimento ali, como é bastante conhecida essa história, e ele então começa, como governador do Egito, ele começa a introduzir determinadas leis que iriam favorecer a estada do povo judeu naquele país. Tá? Por exemplo, foi colocado também como lei que todos deveriam ser circuncidados, justamente para manter o pacto de Deus feito com Abraão, que todo judeu deve ser circuncidado. Então, quando este povo chega, ele também sabia que um dia o povo seria retirado de lá. Veja, a pessoa está falando como um povo que nem existia. Então, olha só, você também tem que olhar para a tua vida. Em muitos momentos, Deus pode estar te fazendo entender coisas que vão acontecer lá na frente. E você já consegue perceber e entender a existência delas. Uma vez que José,
fica ali, aí é dito que entra outro faraó que se esquece dos feitos de José. Isso aí para dar a dica que passou muito tempo. E a quantidade que Deus tinha falado lá para Abraão de 400 anos, no outro lugar é dito 430 anos, mas o tempo de fato no Egito dá 210 anos. Comparando desde a palavra, todo esse tempo dá o tempo de 400 que Deus tinha comentado. Ok? Aí estamos neste período em que Moisés já está diante do povo. Então esse é o povo que Deus tinha falado para Abraão. Este é o povo que José já também tinha visualizado. Agora se tem a existência e este povo sai daquele país. E agora, neste deserto, eles recebem a Torá. E agora eles estão recebendo a indicação de como eles deveriam servir a Deus para poder tirar do espiritual deles o mal. Como que eles deveriam conduzir a alma deles para a presença de Deus. Então veja só, vai ter um texto em Jeremias que ele vai estar falando assim, que Deus disse que a intenção dele nunca foi trabalhar com o sangue. Nunca. E aqui no comentário você viu uma dica dizendo também que Deus também não tem prazer no sacrifício. Porque para ele o sacrifício é nada. Ele está em busca de alguém que tenha um coração. Esse texto, o Davi também fala, que é o capítulo do Salmo 51. Ele disse que Deus está em busca de um coração contrito e ele não desprezará jamais. Com isso, está dando a dica que Deus começa a declarar esses sacrifícios de sangue justamente para que o povo não sentisse essa saída do Egito, porque eles estavam acostumados com o sacrifício a deuses, tá? Havia sacrifícios de sangue, tá? E o cordeiro lá no Egito era como um deus, tá bom? Quando Deus nessa saída fala para matar o cordeiro, é justamente também para marcar na alma de uma pessoa a separação com aquilo que eles estavam acostumados, embora não praticavam, né? O povo judeu não praticava esses sacrifícios no Egito para deuses estranhos. Porque se eles tivessem feito isso, eles não teriam contado com a ajuda de Deus. Tá? E quando eles saem, então Deus vai usar a mesma ideia para que não houvesse um choque muito forte de uma realidade. Então eles são conduzidos a fazer uma coisa que até então eles estavam acostumados. Não foi nada de excepcional para eles. Mas deixando bem claro que um dia esse sacrifício iria parar. E era necessário porque em nenhum momento Deus pensou em sacrifício de sangue. Porque Ele queria, era o coração da pessoa, a forma como uma pessoa iria se relacionar com Ele. Compreendeu isso? É importante essa parte da história. Por que é importante? Porque agora nos nossos tempos, ou para falar na realidade, nessa passagem, quando antes de Cristo, depois de Cristo, quando falam de Jesus Cristo, então é colocado que Jesus, ele seria o sacrifício de sangue oferecido para Deus. E o Novo Testamento, ele é todo construído sobre essa tese. Inclusive, vocês conhecem muito a frase, o sangue de Jesus tem poder. E jogando esse texto, essa fala também lá para Hebreus, está escrito que sem sacrifício de sangue não há perdão. Então veja só, por que o judeu ele não aceita o cristianismo? Aqui ficou fácil para você compreender agora. Porque Deus tinha dito para eles, e a Bíblia que o mundo aceita é a Bíblia do judeu, que eles deram nova conotação.
novo significado para elas. E Deus tinha que tomar cuidado com os sábios de geração a geração, que eles conseguissem manter, entre aspas, em segredo a Torá e a revelação de Deus como Torá oral, justamente para que o povo não perdesse a sua religião, a sua espiritualidade para com Deus. Aqui já começa a dizer que as nações ao redor, os pagãos, já faziam isso, tá? Agora, quando vai passando o tempo e vai tendo sacrifício, não foi tudo mil maravilhas, porque sempre eles tiveram problemas em questão a sacrifícios, em questão a se confundir com as histórias que vinham sendo colocadas no meio do povo, a ponto de um rei matar o próprio filho no altar. Só que Deus não aceita esse tipo de coisa, mas eles entendiam que Deus aceitava. Então, como que ocorre uma mudança tão grande assim? Esse templo que vocês sabem, falamos da semana passada, quando eu disse sobre o tabernáculo, e o tabernáculo depois, ele ao invés de cortinas, ele vira vamos chamar de concreto, cimento, estático, né? Então, o templo, ele era santidade de santidade. Mas chegou um tempo que até figuras de demônios estavam dentro do templo. Aquilo que, por exemplo, a santidade tão grande que determinada roupa, aquela que continha fios de ouro, o sumo sacerdote, quando ia ministrar no Yom Kippur, ele não podia usar aquela roupa. Por quê? Porque Deus queria que ele ficasse omitido, oculto das vistas de Satanás, tá? De Samael. E aí, ou o anjo da morte, tá? Então, as coisas do homem não podia ser colocado diante de Deus como acusação. E aí virou regra, então, que nesse dia de Yom Kippur, as obras do mal ficam paralisadas, elas não fazem nada, porque Deus não permite que nesse dia houvesse, então, acusação. Tá? Bom, se isso é tão santo, se o nome de Deus, o famoso nome que a gente diz que é o tetragrama, Yud Re Vav Re, que não é pronunciado, tanto é que fora de aulas assim, você vai falar Yud, ao invés de falar Re, você fala Que, Yud Kei Vav Kei. Tá? O nome de Deus, ao invés de falar Elohim, se fala Eloquim. E sempre vai mudando intencionalmente para nunca falar o nome correto. Tá? Dando sequência, se dentro deste santidade de santidade, onde o sumo sacerdote ministrava, e ele, por 10 vezes, ele falava o nome verdadeiro de Deus, como que num lugar desse, anos lá na frente, iria ocorrer, inclusive, desenhos e também presença de demônios. Conta-se que no tempo do ano 70, quando este segundo templo foi destruído, aqui nós estamos em 2024, mas no ano 70, quando destruiu o templo em Jerusalém, Tito, ele estava do lado de fora, conta-se que ele estava do lado de fora com os exércitos, e do lado de dentro haviam Shedim, haviam demônios. Agora, como que pode uma coisa dessa? Como que pode, falei, acho que foi na semana passada, né, quando ele entra e ele vai em busca, ele procura, e ele sai de lá e fala, eu não vi nenhum Deus dos judeus. E depois eu contei como foi, em princípio, o sofrimento dele falar que Deus tinha escolhido a água para afrontar os exércitos, porque ele não tinha força. Então Deus usa aquela mosca minúscula para poder entrar e fazer um barulho na cabeça dele, que esse homem fica louco. Diante dessas coisas todas, nós estamos vendo que a história foi mostrando que quando o sacrifício deixou de existir, o que vai substituir é o estudo de Torá, ok?
Quando o templo deixa de existir, como que você vai fazer o sacrifício a Deus? Não tem como. Então, é substituído quando você estuda, como hoje. Nós estamos estudando a lição que fala sobre esse mandamento de levar a oferta a Deus nesses 5 tipos. Tá? E aí, quando você estuda, Deus considera como se isso tivesse sido feito. Tá bom? Então, começa com este holocausto, que é a palavra que você conhece. Aqui é dito olá. E aqui é queimado todo no fogo. É aquela imagem que você tem. O boi é queimado todo no fogo. Tá? E nesse sentido, é dito que isso corresponde ao coração do homem, aquilo que vai no coração do homem, seus pensamentos. E você pode perceber, hoje tem se falado muito, porque como os estudos avançaram muito no conhecimento, então hoje é fácil para as pessoas entender que tudo que existe, ele é formado de energia. E se tudo é formado de energia, o seu corpo é uma combinação de átomos, ou seja, de energia. Você só é aquilo que você é de forma exclusiva, porque você está como ressonância da energia principal que está no mundo. E você deve entender ou lembrar agora que essa energia, ela vem do Ein Sof, que é justamente a luz infinita de Deus. Quando ela chega até aqui entre nós, ela preenche tudo. Além dela envolver, ela preenche tudo. E de todas as frequências que existem ali, é que vai dando existência àquilo que você vê como materializado. Tá bom? Por um lado, ficou um conceito contrário a uma visão que Deus estabeleceu. Porque a gente vinha falando da física aí, do Sagan, já desde a época de Aristóteles. Desde a época, Aristóteles foi professor do Alexandre, o famoso Alexandre o Grande, só para você se localizar no tempo. Depois, quando vem o Newton e vai estabelecendo a questão da materialidade, depois vem Einstein com a sua teoria da relatividade. Então, começa a se ter uma visão que é do material que você tira a energia. Mas essa não é a verdade, porque a energia, ela é primeiro, é a energia que vem de Deus, que desce para formar tudo. Então não é do material que se pega a energia, é a energia que vai para dentro do material, porque é a energia que forma o material. Você é materializado. Como é que forma você? A energia, a forma como ela é estabelecida para ser você como único. Você só é você porque há uma combinação única da parte de Deus que faz você ser você. Isso em termos de corpo. Mas em termos de alma, porque o teu corpo, então é um molde vazio. Mas esse corpo, para ter vida, ele precisa ser habitado por uma alma, como você já sabe. Entendeu? E essa alma também é uma combinação de energias. E aqui é aquela árvore sefirótica. Você vai, de acordo com a missão que você tem neste mundo, Deus prepara você com um modelo energético que você seja capaz de cumprir a tua missão. Tá? É por isso que você vai ver pessoas que têm uma capacidade de passar sofrimento e as pessoas dizem assim, nossa, eu não queria estar na pele dela. Tá? Por que ela consegue? Porque ela foi formada com capacidade para suportar aquilo. Entendeu? Só que tem situação na tua vida que aquele que sofre muito olha para você e fala, eu não queria ser você. Por quê? O jeitão que ele foi feito, energeticamente falando, para a alma, é diferente do seu. Cada um tem a sua missão. Não dá para você querer ter a vida do outro. Porque a tua energia é uma, a energia do outro é outra. Compreende isso? Agora vamos voltar aqui para o texto. O que é o pensamento? O pensamento é uma energia.
Eu vou fazer uma ligação aqui, mas vamos com calma. O que é o pensamento? O pensamento é uma energia? Sim. E ele está do lado de dentro. Para você ter o pensamento, até então, esse pensamento, ele só vai ser notado quando ele for conhecido. Tá? Então, enquanto ele estiver numa base de Chokhmah, que é a sabedoria de Deus, está tudo misturado, não se sabe nada do que é. A mesma coisa de alguém aqui está falando russo, se não tiver alguém para interpretar, é como se ele não existisse. Tá? Quando esta energia ela é combinada com Binah, então ela vai te dar um entendimento daquele pedaço que você precisa saber. Mas a combinação de Chokhmah com Binah vem a energia conhecida como Da'at, que é conhecimento. Aí você vai ter conhecimento sobre aquilo que é. Mas aí desse conhecimento, você vai precisar de outra dupla, que também vai organizar os dois polos, que é a bondade de Deus, o amor de Deus, com Gevurah, que é a força. Porque você não pode ser só amor, você também tem que ter um pouco de vigor, você também precisa brigar, não é assim? Cria uma criança para ser a ovelhinha, para você ver o que acontece. Ela vai ser massacrada nesse mundo. Então você tem que ter o amor, mas você também tem que ter a força. Você também tem que bater. Vamos falar assim que é mais fácil compreender. Tá? Na escola, né? Os professores querem tanto que as crianças sejam todas boazinhas, né? E ali na escola, no CAP, tinha um menino lá, não vou falar o nome dele, mas aquele menino era um trem. A família toda deles dava muito trabalho. Eles brigavam, batiam nas crianças. E ele batia no meu filho, né? E eu ia falando para ele que ele tinha que aprender a se proteger, né? E aí foi. Quando cumpriu o tempo daqui, eles passaram para essa escola de cima. Naquele primeiro ano, esse menininho daqui que batia em todo mundo foi também. Mas aí a cabeça do meu filho já estava já pensando, organizando de forma melhor, tal. Aí quando aquele menino foi para cima dele, ele deu um cacete naquele menino. Mas bateu para valer. Aí eu fui chamado na escola. Eu fui chamado lá, olha pai, olha o que aconteceu, o que teu filho fez, tal. E eu falei assim, muito bem. Muito bem. Fiquei feliz. Falei, mas como? Eu falei, já há 4 anos ele está sendo aí fustigado por esse menino bate em todo mundo e ninguém fazia nada. Agora sim, ele se protegeu, ele colocou fim a tudo isso. Então você tem que ter durante a vida um momento que você tem que dar um basta. Mas para você ter essa força para dar um basta, você tem que ter essa energia de Gevurah. Tá? Por outro lado, quando Davi estava para nascer, foi dito na voz celestial que Davi iria comprometer aqui embaixo. Porque ele estava formado em Gevurah, tinha muita força, ele ia colocar tudo a perder. Até que um bradou e Deus falou assim, não, ele vai usar o poder de Gevurah para o meu serviço. E você vê que Davi, ele foi um homem guerreiro, ele era um rei que ele ia na frente dos exércitos, ele era alguém que tinha determinação. Então, ele usou aquela força, aqui é chamada força negativa, mas nada a ver com o negativo do mal, tá? Essa força negativa aqui, força aguçada, ele usou para estabelecer paz durante seu reinado. Ele tinha pactos de paz com todas as nações. Foi um momento que o reino viveu totalmente em paz. Então essas coisas todas que vão ocorrendo, agora vamos voltar para dentro. O nosso pensamento, ele é uma energia. E aí essa energia que está dentro da pessoa, ela também vai, os movimentos que está acontecendo de energia dentro de você, vai entrar em ressonância com o que está do lado de fora. Então é uma ação do lado de fora com o lado de dentro, que vai formar este seu comportamento.
como você vai se comportar, como você vai sentir. Estou falando de forma genérica, já indo no final, para você compreender de forma mais simples possível. Tá? Então, na hora que esse conhecimento dentro de você, ele vem pela abordagem do coração, como sentimentos. Tá? Esse sentimento, ele vai subir e vai ser decodificado no teu cérebro como pensamento. E aí, com a tua boca, você vai fazer isso ser existente do lado de fora. Tá? Então, a nossa palavra, ela traz aquilo que está dentro. Ok? Por outro lado, você tem que aprender a controlar. Porque dentro das pessoas só tem coisa boa? Não, tem coisa ruim também. Então você precisa aprender a controlar a boca, a controlar aquilo que a gente pensa, para a gente não ficar ligado a energias negativas, para a gente não ficar ligado e sugestionado a forças demoníacas sobre nós. E essa relação de pensamento que vai fazendo, se aquilo vai se avolumando, crescendo, daqui a pouco a gente vai cumprir aquilo. E se você cumpre aquilo, é um pensamento pecaminoso. Aí sim, quando essa pessoa percebia-se naquele pensamento pecaminoso, ela talvez só estava em pensamento, ela não tinha feito ainda. E o que ela fazia? Ela escolhia aquele animal no seu rebanho e ia lá para o templo, colocava a mão sobre a cabeça daquele animal e a partir daquele momento, diante do sumo sacerdote, ele estava transferindo o mal dele para aquele animal. Então, naquele sacrifício, ele ficava livre, o animal ficava carregado com a energia dele. E quando esse animal era queimado totalmente no altar, então essa fumaça sobe como agradável a Deus. Por quê? Porque a pessoa está indo com esse sentimento, Deus, olha como eu estou por dentro, olha como o meu pensamento está desvirtuado, olha como estou tocando em situações, coisas que não agradam a Ti. Então eu quero pôr fim nessas coisas, recebe o meu sacrifício. Então nesse momento a pessoa sai em paz. Há essa troca energética, e a pessoa sai alegre, cantando, feliz, porque ela sabe que Deus o aceitou. Tá? Só que este período de tempo, ele é específico até esse povo entender que não era isso que Deus queria, que ficasse com o sacrifício de sangue. E Deus queria que um coração, que a pessoa se relacionasse com Ele em espírito, relacionasse de alma para alma, tá? Será que daria certo um casamento hoje só pela câmera do computador, do celular e de qualquer que seja? Você vai falar, esse casamento vai dar certo, né? Mas a gente pode brigar também pela tela. Não pode? Claro. Só que essa relação ia ser uma relação completa. Você estaria trocando sentimentos totalmente à distância. Somente na hora que... É muito famoso pela psicologia, usava-se um termo assim. Talvez você já deve ter ouvido isso. Enquanto o namorado está na casa dele e a namorada na casa dela, é dito assim, eles ainda não juntaram os chinelos do lado da cama. Então ele tem o parzinho de chinelo dela lá, ele tem aqui o parzinho de chinelo dele aqui, eles só se encontram para fazer coisa boa, só se encontram para poder passear, curtir, isso e aquilo, tal, dali a pouco cada um vai para sua casa e pronto, cada um dorme na sua cama do jeito que quem ronca, quem isso e aquilo, e pronto, né? Mesmo assim dá briga. Tanto da briga, da discordância que se separam. Mas quando há o casamento, aí é dito que você juntou os chinelinhos. Aí você vai ter que aprender o quanto que realmente você ama. Porque você vai ver quem de fato é o outro. Tá? E aí é um exercício de você aprender quem é a pessoa. Vamos pintar, isso que não é verdade, isso aqui é ficção agora que eu estou falando. Então vamos juntar a Mariazinha com o Pedrinho. Juntou. Imagina, a Mariazinha,
ela era uma bonequinha para o Pedrinho, mas quando eles casaram, o Pedrinho descobre que ela não gosta de limpar a casa. Que o quarto dela ficava lá roupa jogada, as roupas íntimas jogado, acumulado, ia lavar aquilo, né? Ficava cheiro ruim no quarto, e o Pedrinho era bem limpinho, o negócio dele era todo dia ele limpava o quarto dele. Já vai começar uma grande confusão aí. Ele gosta do bife bem passado, ela gosta do bife pingando sangue. Aí já começa a reclamar. Um gosta do arroz queimadinho, o outro gosta do arroz branquinho. Um aperta a pasta de dente em cima, o outro quer que fica desde baixo para apertar certinho. Hoje é fácil, porque esse jeito, né, de qualquer lado que se aperta fica bom. Mas lá no passado era que nem uma lata, vocês lembram? Eu sou velho, sou do tempo daquele Colinos que você tinha que fazer força. Não é isso? Então veja só. Muitos casamentos, você pensa que não, mas muitos casamentos acabaram por causa de bobeira desse tipo. Agora está tudo diferente. Agora a bagunça, agora está todo mundo casado ao mesmo tempo separado, né? Virou um baldieiro. Tem tipos de casamentos e já não pegou tanto, mas tentaram colocar variados tipos de sentimentos, com pensamentos, tá? Então essa ligação de alma, você vai ter que aprender a lidar com os seus sentimentos em todos os lugares que você estiver. Porque onde você entrar, você vai liberar aquilo que está dentro de você através da respiração. Porque quando você puxa o ar, você está puxando o que está, porque o ar carrega pensamentos. Então, se pensamentos, aquele lugar onde você está, são coisas ruins, na hora que você puxa, você está trazendo aquilo para dentro de você. Mas também na hora que se você é uma pessoa boa, você também na hora que você expira, inspira e expira, você está soltando supostamente aquilo que é bom, tá? Mas quando você já não está muito bem e entra num lugar que não está muito bem, vai somar não muito bem com o não muito bem, vai ficar um não muito bem grande. Quando você entra num lugar agradável e o que tem dentro de você também é agradável, vai ficar um agradável grande. Mas quando não é agradável dentro de você e você entra num lugar agradável, você tem a chance de ter um equilíbrio. E assim vai. Qualquer lugar que você esteja, você tem que aprender a justificar aquilo que está dentro de você. E é justamente o pensamento, tá? Que é aquilo que a gente fala. Na hora que você está falando, você está soltando, ó, não é só com o som da fala. Porque o que é a fala? É medido em hertz. É onda sonora. Você está liberando, e isso que está sendo liberado, ó, vai longe. Você pensa o quê? Aqui onde nós estamos, você pensa que nós estamos ligados com a energia aqui só de nós que estamos aqui? Não, aqui a rua toda. Você pega a contaminação de tudo. É por isso que uma das orientações que se tem é, se você tem um problema numa casa, você vai tentar orar sobre aquele conhecimento da casa. Não funcionando, você percebe que tem um vizinho difícil demais, vai chegar uma hora, o que vai sobrar para você é muito mais fácil para evitar problema, sai você daquela rua. Porque se a rua está contaminada, você não vai conseguir descontaminar sozinho. Então, sai você. Assim você estará protegendo a si mesmo. Tá? A ideia, portanto, desse lado é isso. Aí nós já tínhamos falado, né? Em Hebreus vai falar que o derramamento de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não sei se você percebeu, mas eu acabei de falar para você
que você controlando os teus pensamentos, o ar que você respira, você está trazendo saúde para dentro do teu ser espiritual. E esta saúde que você traz quando esse ar que você respira, ele é puro, esta pureza entra para o teu sangue. No teu sangue, que é Nefesh, morada de Nefesh, você tem aí as duas inclinações, para o bem e para o mal. Quando você puxa um ar que está purificado, você está trazendo conserto, paz para dentro do teu corpo e, por consequência, você tem perdão dos teus pecados. Tem que ficar quieto, né? Fala isso para um seguidor de Jesus. Nós éramos igrejas evangélicas. Nós criamos um derramamento de sangue. Agora, conhecendo a verdade, muda de figura. Tá? Agora, para você é claro isso. Mas se você contar para um católico, se você contar para um evangélico, vai dar confusão. Que ele vai falar que você está com ideias do diabo. E que eles estão certos, porque Jesus é o Deus deles, tá? E Jesus substituiu, ele cumpriu todos esses sacrifícios de que estamos falando. E ele cumpriu a Torá para que a pessoa não precisasse fazer. Olha que coisa, entre aspas, boa. Se você não precisa fazer, você tem percebido, nós somos evangélicos durante muito tempo. Eu entrei para a igreja em 83, nós estamos em 2024. A nossa igreja nasceu em 1997. De 97 até 2011 nós fomos evangélicos. De 2011 até agora, Benei Noach, alguém que está de acordo com a Torá dos judeus e vive cumprindo 7 leis de Noé, dadas por Deus na Bíblia, que seria a explicação de Deus para todas as pessoas do mundo. O judeu cumpre 613 e o mundo todo vai cumprir apenas 7. Só que as pessoas das outras nações, fora de Israel, começaram a criar as suas religiões. O homem é assim, ele começa a se juntar por identificação e daqui a pouco você sabe que tem as forças malignas, as presenças de demônios, e aí vai criando cultos que vai acertando todas as coisas. E vai chegando às religiões. Agora, um dado interessante. Como que Deus vê tudo isso? Porque o evangélico, novamente, repito, nós éramos evangélicos. A educação evangélica diz que se aquele fulano do outro lado da rua, do outro lado da igreja, se ele não aceitou o mesmo Deus que o evangélico tem, o Evangelho fala que lá vai morrer e vai para o inferno. Não era assim? Aliás, não é assim para eles, era assim para nós e é assim para eles. Então ele acha que eles vão para o céu. Mas você concorda que muitos evangélicos, justamente por causa dessa doutrina que fala aqui, que Jesus cumpriu a parte dele para ele não ter que cumprir, você percebe que muitos deles têm dificuldade, eles vão para a igreja, é verdade, mas eles têm dificuldade no relacionamento com Deus, com o seu Espírito. Não é notório que é dito, isso é folclórico no meio religioso, que o pastor, as pessoas, ele é uma coisa lá dentro da igreja, mas ele é outra coisa fora do culto. Lá no culto ele é maravilhoso, lá fora ele é agressivo, ele é estúpido, lá na empresa dele, ele tem muita gente que é uma maravilha, tá? A gente está falando de forma bem geral. Mas de uma forma bem geral, você percebe que existe panelinhas aos extremos, pessoas que não conversam com outros lá dentro, gente que dá um jeitinho só para não passar naquele corredor, para não ter que cumprimentar aquele fulano. Tem gente que não gosta do outro gratuitamente. E assim vai. Então é um relacionamento em amor diante de Deus, mas a forma desse amor é as pessoas se suportarem. Inclusive é um dito do próprio Paulo, que diz: até onde você conseguir suportar, tenha paz com teu irmão. E isso é verdadeiro para todo mundo.
Como nós estamos falando dessa troca energética, você tem que aprender a se virar da melhor maneira possível, porque não se tem controle nessa troca de energia, porque essa parte energética, ela está fora do seu controle. Há coisas no teu inconsciente que você não conhece, mas é a tua alma, só que você não sabe que está ali. E se essa parte é o mau pensamento, ela acaba entrando em ressonância com o pensamento daquela outra pessoa, você passa a ter um mau comportamento, raiva daquela pessoa, sem que ela em princípio tenha feito nada, porque dentro de você que há aquele julgamento, ela é má e você não gosta dela, só que ela não fez a maldade para você, é você que tem esse sentimento dentro. Por isso que os sonhos nesse sentido é importante, porque o sonho ele traz uma informação do inconsciente para que você traga para o teu consciente. E aí de repente, nesse exemplo que eu estou dando, de repente a pessoa tem um sonho em relação àquela pessoa lá, e no sonho mostra que quem sente a raiva é ela, e não aquela pessoa. Na hora que ele acorda, ele começa a pensar, ele vai pegar essa informação, e ele vai trabalhar, ele vai pensar assim, nossa, eu tenho julgado essa pessoa como má, mas na verdade ela nunca me fez nada. Isso aqui é uma energia que tem partido de mim mesmo, que eu tenho trabalhado uma ideia de que eu não gosto dela porque ela pensa isso de mim, mas na verdade não é isso que acontece, ela não pensa isso de mim. Aí na hora que você encontra essa pessoa de novo, o relacionamento é outro, porque você não joga mais aquela agressividade sobre a pessoa. Então tudo isso está no campo do pensamento? Tá. E está no campo dessa oferta de sangue, de morte. E o que é nesse sentido? Para você ter essa bênção, alguém morreu no seu lugar. Daí que vem aquela ideia de que para ter a salvação, alguém tem que morrer no lugar. Mas Deus nunca exigiu o sacrifício humano. Não é, esses debates não são novos. Se a gente quisesse colocar fogo aqui nessa fogueira, lenha nessa fogueira, era só a gente lembrar do capítulo 11 de Juízes, quando Jefté, ele faz o sacrifício da filha, porque ele tinha prometido, se Deus me fizer voltar vitorioso e em paz para casa, a primeira coisa que eu enxergar com os meus olhos, eu vou sacrificar a Deus. E a menininha que amava o pai, todo dia ia lá na beira do caminho para se encontrar com o pai, a esperança dela era isso. E ele vê justamente a filha. Ele fala, ai filha, se você soubesse, você não estaria neste lugar. Aí vem vários debates aí, se fez, se não fez, o que aconteceu, tal. Então, o que eu quero trazer para você é que estes pensamentos, você tem que aprender a ser humilde. O que é ser humilde? É quando você entende que os pensamentos que você pensa, eles não devem ser altivos. Aonde está essa ideia? Aqui foi dito que a palavra vaikra, que é echamou, termina com um alif. O alif, ele lembra aquele X do português, tá? Só que ele é um desenho assim. Assim e assim. Esse alif, quando Deus fala essa palavra, que era para entrar no tabernáculo. E quando ele fala, mas Deus, você está dizendo aqui, chamou, que Deus chamou Moisés. E aí Moisés fala assim, mas Deus, eu posso mudar a palavra? Eu posso mudar a palavra tirando o alif? Aí vai ficar vaiker. E Deus falou, não, você não pode mudar a palavra. Mas Deus, escrever isso está parecendo muito altivo, muita soberba. O Senhor quer que eu fale para o povo que diante de todo mundo Deus está chamando somente eu. E Deus falou, é isso. E aí Deus falou assim, então eu permito que você escreva o alif menor do que as demais letras. Porque o hebraico, ele é caracterizado porque ele é chamado alfabeto quadrático. Então você faz um quadrado, todas as letras e tem a forma dentro daquele quadrado. Então, e não tem, só tem consoante. Ou seja, as letras, grosso modo, é tudo o mesmo tamanho.
Não tem a diferenciação grande assim. Mas a Torá, algumas letras, ela é pequena. Então, o Aleph, ele tem que estar dentro daquele tamanho do quadrado. E, de repente, ele toma um formato menor. E aí, o que quer dizer isso? É para enfatizar a humildade de Moisés. Tá? Então, novamente, aqui está falando que nós somos chamados por Deus e um dos comportamentos que a gente tem que aprender em Deus é ajustar a energia do nosso corpo, para que a gente não fique altivo, para que a gente não fique soberbo, para que a gente não queira primeiro para você, para depois para os outros. A prática de Abraão era assim, Deus mandava ele falar alguma coisa. Se ele já pudesse começar a fazer na hora, ele já começava a fazer na hora. E se envolvia algum tipo de perda, ele preferia ficar com a perda, ao invés de deixar um outro ficar na perda. Em tudo isso, era trabalhado. E a gente está trabalhando dizendo que é justamente isso. Ele colocava a mão sobre o animal, transferia a sua energia para o animal era morto, ele é perdoado, ele volta, ele tem uma energia renovada. Essa energia renovada é sentindo-se novamente conectado com Deus. Tá? Você parte para o profeta Isaías, também famoso esse texto, quando diz assim, Deus dizendo, não sou eu quem me separou de você, não foi eu. É você que se separou de mim, porque a tua mão está cheia, contaminada pelo sangue. Ou seja, novamente aqui, vai participar a ideia do sangue da cruz, do sangue, e sendo que na verdade está se falando aquilo que está no coração. Qual é o órgão do teu corpo que dá vida para o teu corpo? Ele dá vida por causa do sangue, ele bombeia o sangue, e é neste sangue que há o perdão, mas não o sangue da cruz, não o sangue de Jesus. Para o evangélico é isso. Então eles vão viver de acordo com a regra deles. Para o muçulmano é outra coisa, eles vão viver de acordo com a regra dele. Para o católico pode ser de uma outra forma, para o espírita é de uma outra forma, para a religião tal é outra forma. Então como que você vai solucionar tudo isso? A gente cresceu sempre pondo defeito no outro. O meu é o bom, o do outro está errado. Ele tem que largar aquele Deus dele e vir servir para o meu Deus. Então, isso está errado. Deixe cada pessoa ser combinada pela energia que Deus trouxe para ela. E ela vai, conforme ela vai buscando a Deus, a sua espiritualidade, aonde quer que ela esteja. Se ela tem capacidade para chegar até esse ponto que nós estamos, que é se associar ao judaísmo, ela vai chegar. Eu não vou precisar ficar atrás dela e convencer para que ela venha para cá. Ela vai sendo alcançada. É o próprio comportamento dela que Deus vai fazer na leitura. Portanto, guarde uma coisa. Deus não está colocando peso sobre o evangélico. Deus não está colocando peso sobre o espírita. Deus não está colocando peso sobre ninguém. Ele está simplesmente trabalhando de acordo com que aquela pessoa foi ensinada. Isso também é justiça de Deus. Ele não está imputando um pecado que é desconhecido para ela, porque por um lado seria injusto. Mas numa discussão rabínica, você vai ver rabino que vai explicar do jeito que eu estou te falando, e você vai falar outros rabinos que vão dizer, no julgamento final, Deus vai cobrar essas pessoas por idolatria. Pode ser? Pode. Mas é preferível que você creia que Deus está cuidando de todas as pessoas, e Ele não vai julgar essa pessoa por idolatria, porque ela não está fazendo uma coisa porque ela quer, ela foi induzida a fazer aquilo. Então é como se fosse o doente mental, ele está pervertido naquelas coisas todas. Como que você vai cobrar dele? Imagina sem citar o nome, qual é a doença, vamos chamar de doença mental.
Se é uma criança que está com algum distúrbio mental, ele vem e te dá um tapa no rosto. Você vai atacar essa criança, ainda que ele fosse um adulto, como alguém que te deu um tapa sabendo que te deu um tapa? Ele pode saber que a mão dele bateu no teu rosto, que ele te deu um tapa, mas ele não tem essa consciência perfeita do ato, que não se pode dar um tapa na pessoa. Eu lembro de um caso falando nisso, um lugar que eu cortava cabelo. Ele era evangélico e tinha um cara lá, muito chato, que ia cortar cabelo com ele, que ficava provocando a fé dele, num salão que era famoso em Campinas. Aí um dia esse cara ali, falou, você não é evangélico? Lá está escrito que se você levar um tapa, você tem que dar outra face. O cara vai dar um tapa na cara dele. Ele disse que ele deu um soco na cara do rapaz. Sabe quem é essa pessoa, mãe? Aí ele deu um tapa. Ele falou, está escrito assim que tem que dar outra face, mas eu não cheguei nesse nível ainda. Então, que seja, a gente vai ter que aprender a suportar. E aí é que cumpre talvez essa palavra que Paulo falou, mas que é um compartimento da Bíblia como um todo, da Torá. Você tem que aprender a ter paz com teu irmão. Tá? Alguém aí me disse ontem que não é porque a pessoa me trata mal que eu vou responder com a mesma maldade. Ela tem que saber, ela me trata mal, mas na hora que ela pensar em mim de novo, ela vai entender, mas ela me trata bem. Tá? O fulano A trata mal o B, mas o B responde sempre fazendo o bem para o A, até que o A vai entender, eu A faço mal e penso mal para o B, mas sempre que o B precisa tratar comigo, me trata bem. Aí o A, uma hora vai cair a ficha e ele vai aprender. Então, a troca disso seria aqui, até quanto você puder suportar, B, tenha paz com o A. E às vezes, para você ter paz com o A, você vai ter que boar. Você vai chorar. Você vai chorar, mas você tem que ser forte para continuar procurando o bem. Porque se você cair na história das pessoas, ela vai falar, não, comigo é o seguinte, tratou bem, eu trato bem, tratou mal, eu trato mal. É assim. É pau, pau, pedra, pedra. E essa não é a ótica de Deus. Tá? Porque, como vocês sabem, um dia eu fiz um castigo para o meu filho e eu ouvi de Deus no outro dia. O que você fez com teu filho ontem? Imagine se eu tratasse você como você tratou o teu filho. Aí é que está. Por isso que essa regra que se fala assim, trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Entendeu? Para finalizar sobre essa oferta de o bem, de pensar o bem. Uma pessoa ali perto da minha casa, ela é um comércio. Aí a pessoa me diz que toda semana uma senhorinha passa por lá para vender pano de prato. E ela não compra o pano de prato, mas ela sempre dá R$20 para essa pessoa. O marido acha muito estranho tudo isso. E acha que a mulher está sendo boba, porque aquela senhorinha aparece lá, conta uma história furada para receber os 20. E ela que dá os 20 também tem consciência de que em algumas dessas semanas ela é enganada por essa senhora. Mas ela diz que o coração dela diz para ela, dê a oferta para essa mulher. E mesmo quando ela não está lá, ela deixa o dinheiro guardado em tal lugar e deixa a ordem para os funcionários. Se aquela mulherzinha passar por aqui, não dispensa ela não. Vem aqui em tal lugar, pega R$20 e dá para ela em meu nome. Quem está do lado, no caso que é o marido, vai falar assim, misericórdia, essa aí gosta de ser boba, hein? E enquanto ela tem consciência de que em alguns momentos ela está sendo boba, mas ela prefere agir conforme o coração dela está clamando por paz. Entendeu?
Aí é que está. Você ajuda conforme o teu coração está disposto. Tem hora que o negócio está tão escrachado que você não deve ajudar mesmo, né? Mas na grande maioria, você jamais será prejudicado porque você está fazendo o bem. Não tem um ditado que fala, faça o bem e não olhe a quem? Não tem algo que, se não for literalmente isso, é parecido com isso. Mas quando a gente fala desse termo, faça o bem sem olhar a quem, você vai ser chamado de bobo, tonto, que as pessoas te exploram. Mas tem um relato de um judeu que teve aquela experiência de EQM, aí quando o corpo dele está lá morrendo no hospital, o espírito dele está lá na regra judaica, passando por aquelas fases do pós-morte. No julgamento dele, ele vê que está sendo, a vida dele foi uma vergonha, a balança estava assim, para o lado negativo, né? Ou o negativo grandão e o bom aqui embaixo, né? O negativo estava ganhando disparado, até que ele pensava assim, nossa, mas não é possível, não tem nada que vai me ajudar, a vergonha que ele estava passando diante de Deus, assim. Até que um daqueles lá chefiando aquele julgamento falou, agora nós vamos chamar testemunhas. Aí aparece 2 crianças gêmeas que tinham morrido e que elas falaram assim, esse homem é bom, esse homem deve viver, ele é bom, porque ele não me conhece, nunca me viu, mas ele ia lá no cemitério e ele viu que não tinha placa de indicação para o nosso nome. O que tinha estava quebrado. Ele não tinha dinheiro, ele foi pegando doações de pessoas e mandou fazer uma placa nova para nós. Esse homem é bom. Aí chama uma outra pessoa, um outro espírito que já estava morto, né? E vem, esse homem, ele orou por mim, rezou por mim, é assim, tal. Esse homem é bom. E aí foi, até que ficou igual. E ele, então, recebeu a ordem, você vai voltar. Aí ele falou, não, eu não quero voltar. Quem me garante que eu vou conseguir voltar para cá novamente, pelo menos de igual forma? Não, me deixa aqui mesmo, quero voltar. Não, você vai voltar e vai ensinar pessoas, tal, porque nem judeu religioso ele era. Aí quando ele voltou de novo no corpo, todo mundo já tinha dado ele como morto, e ele voltou. E quando ele conta esse testemunho, você acha pelo YouTube isso. E aí ele chora, porque ele teve consciência de quem era ele. Se você tivesse consciência da realidade que nós somos, a gente teria perdido o vigor para viver. Só para você ter uma ideia, eu já quero encerrar porque já está tarde, né? Você sabia o que há dentro do teu corpo? Tem os órgãos do teu corpo, tem rim, fígado, isso, blá. Sabe o que tem muito no seu corpo? Bactérias, fungos, vírus, um monte de coisa. E aí, se você toma, segundo um médico aí, se você toma antibióticos, o remédio para matar muitas bactérias do teu corpo, sabe o que acontece? Você começa a ter um outro problema. Mas por quê? Porque você matou um monte de bactéria que ela é bom para o teu corpo. Exemplo, você come um alimento, na hora que ele chega lá no teu intestino, cadê as bactérias que você matou, que ela precisa ajudar para fazer a quebra do alimento, das proteínas, das coisas que você precisa para ter saúde? Matou tudo as bactérias. A bactéria não presta. Tem um monte de bactéria que causa doença, que ela precisa ser eliminada. Mas na hora que você vai eliminar a que está doente, a que é ruim, você mata também um monte de boa, que começa a desequilibrar. Um outro médico fala que nós somos 99% bactérias e 1% humano. Agora, pensando nisso daí, quando você morre, é dito que o que é que vai comer teu corpo? Não é os bichinhos? Muitos deles já estão ali. Entendeu? Já estão ali para poder iniciar o processo. Agora, por outro lado, você tem um pensamento que você é muito maravilhoso, muito bom, muito esperto, muito isso, muito aquilo. Você está só olhando a casca.
ou um pedacinho da tua alma que você acha que conhece. Mas o que tem perseguindo mais lá para dentro que você vai achar? Vírus, fungos, bactérias, um monte de coisa, que está sempre associado com o lado ruim. Então eu vou te dizer, tem muita coisa ruim em cada pessoa. Portanto, você vai querer se levantar para ficar julgando o outro? Só ele que tem bactéria, fungos, blá 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 blá? Nós também temos. A questão é, tem muita coisa que você vê como ruim em mim, mas e se isso que você vê como ruim em mim é uma bactéria que você vê como ruim, mas ela é boa para mim? É por isso que fala, não perca tempo de ficar discutindo com pessoas. Você não vai mudar a pessoa. Se ela não quiser mudar, nem Deus muda, porque Deus também respeita a pessoa. Se Deus respeita, então vamos também respeitar. E qual é o assunto de tudo isso? É o sacrifício de Olá. É os pensamentos. É o sangue que está rodando dentro da gente. Esse sangue, ele traz a saúde. Neste sangue também vem o perdão. Porque está de acordo com o que você capta do lado de fora e o que você joga para o lado de fora. Entendeu? Para terminar, tem um cientista que ele descobriu uma coisa que no sangue ele chama de microzima. Se você procurar pelo YouTube, você também vai, inclusive, ver a foto de um exame de sangue. Microzima, ele chama de microzima, sabe o que é isso que vem no sangue? Luz. São partículas de luz que caminham no teu sangue e a função dessa luz é livrar o teu corpo da doença. Mas acontece que essa microzima, ela é vencida pela quantidade de coisas negativas que estão junto no teu corpo, pelo teu sangue. Ela não vem se destruir. E é onde as pessoas ficam doentes, tal. Então, o que acontece? As microzimas, quando a pessoa tem paz com Deus, está em paz com a vida, ela é tudo bonitinho, assim, tudo certinho. Quando você não vê a presença dessa luz, essa microzima, fica tudo acumulado, que nem um cacho de uva, tudo. Isso fica caracterizado no exame de sangue que você vê pelo microscópio. Aí tiram aquela foto e você consegue ver. Quando há paz, quando há luz, o exame desse sangue está tudo perfeito, bonitinho. Quando não, fica tudo. É isso, agora eu posso encerrar.